já há muitos anos. Estive ligada a um laboratório, ao Núcleo de Ecologia Social, núcleo que eu também coordenei. Participei no LINEC em projetos, inclusive com o Enova, com o professor Paulo Ferrão também, mas na área da eficiência energética, na área que é eletricidade, que é água. No entanto, a minha área de especialização são um bocado outras. Eu sou da área das ciências sociais, geografia e antropologia, e estou ligada ao projeto Cyberparks, ligada ao espaço público e a potenciação do urbanismo, planeamento e investigação. A questão que eu coloco aqui seria um bocado mais provocatória, é quase que inverso. Na ciência cidadã, até que ponto também o cientista não tem que ser cidadão? Porque a comunicação também muitas vezes passa por uma certa densidade ou complicação e complexificação da linguagem do cientista. Isso seria um ponto. Um outro ponto também, que eu acho que poderia ser colaborador e colaborativo, seria nas próprias exigências, por exemplo, do projeto da FCT, que cada vez mais estão muito vocacionadas para exigências, sobretudo de execução financeira. Há uma tendência, FCT como a Europa, não é? Mas, ou seja, há uma preocupação tão grande com isso que se perde outras perspectivas. Uma delas, acho eu que se ganharia muito, uma execução, por exemplo, comunicacional do projeto. Haver, não é? Metas de comunicação. Isso levaria, por exemplo, nós como pesquisadores a parar de só avaliar quantidade de artigos científicos que depois ninguém lê, e muitos dos quais nem chega a ninguém, porque, por exemplo, nós como LINEC, a nossa preocupação de conhecimento muitas vezes interessa muito mais que um técnico da Câmara Municipal nos leia, que essa comunicação chegue a ele e que nós possamos fazer um bom trabalho e qualificar, do que estar publicando numa revista nos Estados Unidos, que só 1 ou 2 ou 3 vão ler e não chega ao técnico da Câmara por motivos vários. E acho que não estou aqui a querer a importância de se publicar no outro lado, não é isso. Mas acho que se deve começar a dar peso também para um outro tipo de comunicação da ciência, porque um bom cientista, a priori, deve saber escrever bem. E escrever bem não é só para outros cientistas, é também para o cidadão comum e para o técnico, porque quem está em campo tem muito trabalho, não há tempo, e às vezes uma linguagem facilitada ajuda a trabalhar. E eu acho que é um papel nosso de cientista também a comunicação cidadã. E só para terminar, é a questão da interdisciplinaridade, porque eu confesso que a produção de dados, chega um momento que também pode não servir para muita coisa. E isso tem muito a ver com a elaboração do projeto, ou seja, a afinação priorizar uma certa qualidade na orientação do projeto, porque há aqui uma tendência hoje para macros estudos, e eu sou da antropologia, também é por isso. Mas alguns microestudos, a professora falou também, não é? Que permitam afinar informação, e aí eu diria, não em qualidade de dados, mas o próprio dado ser qualitativo. Tá? Ser qualitativo. São comentários. Desculpa se falei muito. Sim, muito rapidamente. Então, relativamente à linguagem, sim, não se pode dizer coquilotérmico nem coquilolírico, muitas vezes. Mas, eu estou a brincar. A não ser que se explique. Eu sei, eu estou a brincar, foi para brincar. Não, o que eu estou a dizer é assim. Claro que a divulgação, nem todos os investigadores têm apetência para comunicar, nem todos. Isso também é uma barreira que existe, é que nem todos os investigadores têm essa... Mas realmente deveriam ter mecanismos e formas de, nos sítios onde trabalham, nas instituições com quem trabalham, que a informação sobre a investigação que executam chegasse ao público. Isso eu acho que sim, que deve ser uma prioridade, que é o trabalho é feito internamente e para um projeto em particular e deve chegar ao público. Portanto, os investigadores devem ter, de facto, esse papel, tentar divulgar o trabalho que produzem. Relativamente, por exemplo, à FCT, eu vou ser só muito rápida, não vou estar a defender, mas o que é certo é que nós, quando escrevemos projetos da FCT, há uma pequenina parte
que diz assim, vamos divulgar e comunicar, e todos nós vamos lá, eu vou fazer isto, aquilo e aquilo. E depois também a realidade é que nenhum de nós acaba por fazer isso. É um problema porque também não estão criadas as formas de fazer essa divulgação. Nem toda a gente faz divulgação, é uma coisa difícil, é complicada, não conseguimos todos fazer. E portanto ainda temos, acho que um passo para avançar. Mas realmente eu acho que é a obrigação dos investigadores que fazerem chegar os dados que recolhem, a informação que recolhem, aos cidadãos, para saberem, quer dizer, os cidadãos têm o direito de saber o que é que, para já, se participam, então, no que é que estão a participar e no final, qual foi o resultado do projeto em que participaram, por exemplo. Embora houvesse mais entidades convidadas, como o Centro de Arqueologia de Lisboa, o tempo já está muito adiantado, gostaria de qualquer forma recolher duas perguntas rápidas que pudessem só, pronto, para fechar, mas antes gostaria de vos informar que no dia 26 de maio nós vamos ter uma apresentação sobre estratégia para a agricultura urbana, com a apresentação das doutoras Rita Folgosa e Graça Ribeiro. Chamar-vos a atenção do questionário de avaliação, que é um tópico sempre muito importante, e agora com este feedback, necessidade de feedback ainda maior, e que as apresentações e os vídeos estarão presentes no site da Lisboa Nova no final da semana. Quem é que gostaria de fazer duas perguntas muito breves? Eu queria pôr síntese. Eu vou fazer uma pergunta, mas é mais uma questão. Eu não vou pôr fora a importância de toda a parte ligada à ciência cidadã, que é muito. E, no entanto, eu gostava de pegar outra vez num tema que é a validação e a certificação dos dados que são disponíveis. E mostrar, como está aqui a Fundação de Ciência e Tecnologia, mostrar que nós, sobretudo na parte de flora e de plantas pequenas, como os líquenes e briófitos, e os musgos, estamos atrasados, ou começámos atrasados mais de 50 anos em relação à Europa. Isso é certo. E para estudar estes organismos são preciso, e é um professor da Universidade de Barcelona, que é liquinologista, que é 15 anos para formar uma pessoa. E, portanto, nós estamos atrasados e defendemos, e todos nos defendemos com espécies que são fáceis de identificar. No entanto, é nesse ponto que eu acho que a gente tem que investir também. E há pouco conhecimento. É a minha colega, é a minha colega do centro, ela está aqui a ajudar. Não, só para responder rapidamente, eu acho que a ciência cidadã é para, digamos assim, é para o âmbito geral. Aquilo que eu penso que a doutora Cília Sérgio está a dizer é as questões da conservação, ou seja, não é fácil. Portanto, os aspectos da conservação ainda merecem atenção e taxonomia. Pois, ao nível da conservação ainda é preciso de ter mais informação e mais dinheiro. Há uma tendência para desinvestimento da taxonomia. Pronto. E isso é um problema que os países da Europa, porque já o tinham feito há mais anos atrás, foram um bocadinho diretrizes europeias que fizeram esse desinvestimento. E, no fundo, há um manancial de informação e até de legado histórico que agora fica órfão. É um bocado isso que eu estou aqui a fazer defensora da doutora Silvia, porque eu penso que, eu diria que, eu acho que ao nível da ciência cidadã, eu acho que é assim que se conseguem as coisas. Se nós conseguimos envolver as pessoas naquilo que é mais simples e mais fácil, é possível também gerir os recursos para ficar com o mais complicado. E, portanto, eu penso que nesse aspecto uma coisa não deve inibir a outra, pelo contrário. Quando as pessoas começarem a perceber um bocadinho mais dos assuntos em profundidade, vão começar também a ter mais atenção, mas afinal há este herbario tão bom que é de nível europeu e ninguém o está a apoiar e não há ninguém a trabalhar. Eu acho que aí é mais fácil ter a atenção da população e, portanto, eu diria que isto era simbiótico, como nós líquenes. Pronto, e portanto, ninguém ataca ninguém, mas reconhecendo aquilo que a doutora Cília disse, que há um desinvestimento na Europa ao nível da taxonomia e, portanto, que é perigoso. E para nós estamos prejudicados porque partimos muito atrás. Ora bem, nós estamos mesmo a exagerar na boa vontade aqui do Ciúde. Talvez uma última pergunta, muito breve. Muito boa tarde, Julieta Costa, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Parabéns pela palestra, achei muito interessante. Nomeadamente, uma das ideias que aqui surgiu, que é de uma plataforma sobre programas de ciência cidadã. A SPED faz correr vários programas de ciência cidadã, aves comuns, a contagem de aves, Natal e Ano Novo,
temos também plataformas online. Vou falar um pouco do que é que o cidadão recebe, qual é a sua satisfação. Neste caso, nós, por exemplo, temos 2 programas diferentes. O nosso censo de aves comuns entra num índice exatamente de aves comuns que vai entrar no índice de desenvolvimento europeu, portanto isto é a nível europeu de vários países. Portanto, isto entra no índice oficial de avaliação de desenvolvimento dos vários países europeus. Nesse caso, os dados são validados, obviamente. Claro que o número de participantes é muito menor do que, por exemplo, numa plataforma online, onde, de facto, a satisfação do participante é pôr lá as suas listas, ter lá as suas listas também mapeadas e poder aceder à distribuição das espécies com um clique. Agora uma pequena pergunta, de que forma, portanto, agora para a outra parte, para a questão da economia verde, e penso que, ou seja, o que é que pensam, porque isso está muito relacionado também com a questão dos serviços de ecossistema. De que forma é que vêm, obviamente, de que relacionam essas duas questões? Pronto, relativamente à criação de uma plataforma, a questão era essa, pois, eu acho que é de facto importante, porque eu própria, para preparar um bocado esta apresentação aqui de hoje, e não só, e até para as iniciativas que nós estamos a fazer no âmbito da Noite Europeia dos Investigadores, a temática é Ciência Cidadã, e nós estamos além de projetos de investigação e da colaboração com todas as instituições de investigação, nós realmente queremos muito divulgar ao máximo os projetos de ciência cidadã que existem em Portugal. E é muito complicado encontrar alguns deles. Eu acho que nunca me cruzei com nenhum da SPE até. A Estação de Esforço Constante não é vossa, é da CN. É da CN e... Pronto, portanto, é complicado, lá está, é complicado fazer este... Eu consigo encontrar cerca de 20 projetos, mas não mais que isso, e de certeza que há muito mais a decorrer em Portugal. E, portanto, existe uma plataforma que eu falei, que é a Ibercivis, que até é uma plataforma espanhola, mas que foi implementada cá, através do projeto Socientais, que foi um projeto europeu, que foi financiado para a promoção da ciência cidadã na Europa, e houve já uma tentativa de criação dessa plataforma. Mas, lá está, o projeto terminou e a plataforma sucumbiu. Quer dizer, aliás, neste momento a parte portuguesa não está sequer a funcionar. Portanto, é este tipo de coisas que não se pode deixar cair. Foi financiado durante aquele período em que esteve financiado, funcionou. Deixou de ser financiado e ali não é preciso ser financiado, basta colocar as informações, basta haver alguém que esteja a alimentar aquela plataforma. Portanto, nós tem que se criar condições para que isto aconteça, porque não é assim tão complicado. Quer dizer, toda a gente hoje em dia usa a internet e é o sítio prioritário onde se vai à procura de informação. E, portanto, acho que era essencial fazer uma plataforma realmente. Olá, Julieta, não tinha visto. Olha, relativamente à parte dos serviços, eu tirei o slide, portanto, tinha posto o slide e depois tirei o slide, porque não tinha muito tempo e agora vou ter que explicar. Então é assim, portanto, as Nações Unidas fizeram Millennium Ecosystem Assessment e depois criaram uma linguagem, que é uma linguagem, uma ferramenta, que são os serviços de ecossistemas, para conseguir integrar serviços que têm valor económico e que não têm valor económico. Numa mesma plataforma, cujo objetivo era dar também esse valor económico eventualmente. E, portanto, criaram-se aquela ideia do que penso que toda a gente é familiarizada com isso, serviços de provisionamento, regulação, suporte, culturais, etc. A questão é que, portanto, isso tudo vem da mesma fonte. E a questão é que, normalmente, o que acontece é que os serviços que são quantificados são só parte deles. E o que está em causa, quando se faz uma análise de serviços de ecossistemas, são aquilo que nós chamamos em inglês de trade-offs, e, portanto, é aquilo que se troca em função de se eu aumentar o número de carros na cidade, o que é que eu vou ter em troca? Mais poluição do ar, mais ruído, mais acidente, seja o que for, não é? Menos estética. Portanto,
O que está em causa aqui é sempre o balanço de uma ação e depois o que é que acontece a todos os serviços. Porque se nós olharmos para um ou dois serviços, vamos ter sempre resultados. E o que tem acontecido, penso eu, é que o sucesso da implementação dos serviços de ecossistemas não é muito grande. O conceito é interessante, integra uma plataforma que integra tudo. A verdade é que ninguém paga por serviços de uma forma efetiva e não há uma avaliação dos tais trade-offs regular, efetivamente. E há, digamos assim, várias vertentes, uma daquelas em que põe dinheiro em quase todos os serviços, incluindo os serviços de suporte. E é muito difícil avaliar esses serviços, como devem imaginar, não é fácil avaliar aquilo que custa o oxigênio ou a biodiversidade, e normalmente os erros são enormes quando se toca aí. E então, digamos assim, há digamos assim, uma filosofia, um conceito, mas não há uma prática. Pronto. E a economia verde, penso eu, e aqui vou especular, surge um bocadinho para ver se tende a promover a componente ambiental, digamos assim, as mais-valias que os negócios ambientais podem trazer também, digamos assim, limpando o ambiente e tornando o ambiente, os processos energéticos mais eficientes. E, portanto, eles estão todos integrados, está tudo integrado. No fundo, está tudo integrado. A questão são diferentes formas de falar e são diferentes formas de pôr as coisas. Mas, na minha opinião, os serviços de ecossistemas, do ponto de vista da implementação, não do ponto de vista da filosofia, não estão a ser implementados porque nós temos que ter uma avaliação correta do todo para perceber onde é que estão as trocas que fazemos. Porque só dizer que este serviço vai aumentar, isso é óbvio, não é? Se nós estamos a investir nele. Portanto, não sei se me fiz entender. Fez seguramente. Ficamos, espero, então, no final do mês de maio para a próxima sessão. Peço desculpa pelas perguntas que ficaram por colocar, mas o tempo realmente não anda para trás. Muito obrigado pela participação de todos.